Amém, glórias a Deus. Agora é o momento das ofertas. Quem ama ofertar ao Jesus? Amém, glórias a Deus. Chama o evangelista Eric. Palmas para Jesus até ele chegar, igreja. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. Está fraco. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Só estou vendo macho aqui essa noite. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é macho mesmo, hein? Para vir hoje, tu é muito macho. Aleluia. Quero ministrar uma palavra bem breve, algo que eu estive meditando agora à tarde. E eu quero primeiro começar em Apocalipse, capítulo 1. Você que está com a sua Bíblia aí. Verso 6. Vai dizer assim: e nos constituiu reino e sacerdotes. Repete assim comigo: reino e sacerdotes. Para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, sejam a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui, a palavra de Deus vai dizer, no livro de Apocalipse, duas coisas relevantes e importantes para a nossa caminhada cristã, incluindo isso tudo dentro dos dízimos, primícias, ofertas, tudo que inclui a nossa vida financeira. Porém, nós como homens, como discípulos, como alguém que serve o Evangelho, ou até mesmo aqueles que estão aqui nessa casa e ainda não se achegaram à presença de Deus, nós lemos aqui e tem duas coisas preciosas que nós acabamos de repetir, que é reino e sacerdote. Alguns já ouviram falar acerca disso e nós precisamos compreender o poder e a excelência daquilo que Deus nos entregou. E a Bíblia vai dizer que Ele nos constituiu reino e nos fez sacerdotes. Qual é a função do sacerdote? A função do sacerdote nada mais é do que administrar os recursos espirituais. A função do sacerdote nada mais é cuidar das coisas espirituais. A função do sacerdote nada mais é do que zelar pelas coisas espirituais. E aquela pessoa que vive no reino também, o reino, ele é atribuído recursos, ele é atribuído governo. E uma pessoa que vive debaixo de reino e de sacerdócio, a vida dessa pessoa não é uma vida comum. Por quê? Porque após ela viver debaixo desse reino, ela descobre a excelência do poder que Deus entregou para ela. Então tudo que vem sobre as mãos dela, ela exerce esse reino, esse governo. Então tudo que vier sobre as mãos dela, essa pessoa tem uma capacidade e uma influência poderosa do Espírito de Deus, de multiplicar tudo aquilo que chega em suas mãos. E a Bíblia vai dizer sobre o sacerdócio. Então não tem como nós queremos ser só integrantes do reino e não querer ser integrantes do sacerdócio. Porque os dois caminham junto. Então há dentro de você, homem, uma excelência que você precisa descobrir por intermédio da unção do Espírito de Deus, que Ele te chamou para ser rei e ser sacerdote. Coisas poderosas, coisas físicas, coisas terrenas, Deus vai colocar nas tuas mãos, e o diabo não vai ter poder para arrancar das tuas mãos. O Satanás não vai ter poder de tocar na tua casa, porque em você há uma excelência poderosa de administrar os recursos que está sobre a tua vida. E não só isso, mas alguém que vive debaixo também do sacerdócio. Você é alguém que Deus quer te usar nessa geografia. Você é alguém que Deus quer te usar na sua casa. Eu aprendi algo muito interessante, e eu carrego isso para a minha vida. Que como pastor, como nós somos pastores da nossa casa, nós pastoreamos, ensinamos nossos filhos, ensinamos a nossa esposa. Nós precisamos ser pastor dentro da nossa casa. E como pastor eu olho para a minha família e digo assim: família, na verdade eu digo ao contrário, como pastor eu olho para Deus e falo assim: Deus, essa é a minha família. E como pai eu olho para a minha família e digo: família, esse é o meu Deus. A nossa função é essa.
como pastor que cuida dos recursos espirituais, está dizendo: Deus, essa é a minha família, cuida da minha família, zela pela minha família. Mas como homem, como pessoa, como esposo, como pai, eu estou dizendo: família, esse é o Deus que eu sirvo. Mas a Bíblia vai dizer, e é o que eu quero, se por favor puder colocar no telão, Números 11. Eu quero ser bem rápido. E Números 11, capítulo 4. Você sabe que muitos filhos de Deus, muitos discípulos, muitos cristãos, muitos aqueles que vivem dentro da igreja, eles não conseguem compreender aquilo que Apocalipse 1, verso 6 está dizendo. Por quê? Porque isso foi sabotado desde o início. O homem perdeu o seu governo, e o homem perdeu o seu direito de sacerdócio. Quem foi esse homem? Foi Adão. A responsabilidade é tão grande do homem, que quando a mulher come do fruto, não acontece nada. A mulher come do fruto, Deus não fala, e o pecado veio sobre a humanidade. Mas quando a mulher compartilha do fruto com o homem, e ele come do fruto, foi aí que os olhos, a janela do pecado entrou na vida do ser humano, entrou na humanidade. Então a responsabilidade maior é do homem, irmão. É sua responsabilidade cuidar da sua família, zelar por ela. Mas eu quero relatar algo simples e poderoso. Vai dizer assim, ó: e o populacho, repete comigo, populacho, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Segura aí nessa passagem aí. Olha o que vai dizer agora. Estamos numa outra história agora. A vida de Moisés é relatada agora em Números capítulo 11. E a Bíblia vai dizer que havia um povo que se chamava populacho. Esse significado da palavra populacho no latim é populus, mais acho. E sabe o que isso significa? Isso significa que quando Moisés ele liberta o povo do Egito, há uma grande porcentagem de um povo estrangeiro, um povo que não tinha um sangue hebreu, acabou pegando carona quando o próprio Deus liberta o povo do Egito. E esse nome é nomeado para essas pessoas que são estrangeiras, que o nome é populacho. E o latim dessa palavra é populus mais acho. E eu estou aqui para te dizer, meu irmão, se nós continuarmos andando no meio de pessoas que carregam esse nome populacho, mas acho, são aquelas que estão dizendo: eu acho que nós deveríamos parar de ofertar. Eu acho que você deveria, eu vou conjecturar, eu acho que você deveria parar de ir para a igreja. Eu acho que você deveria parar de cuidar do teu filho. Eu acho que não precisa disso. O que você faz é muito. Não precisa ensinar o seu filho acerca das escrituras, deixa ele aprender na escola. Não precisa pegar os seus recursos e investir no reino, investir na tua família, investir nos teus filhos. Sabe o que é essas pessoas? Essas pessoas é do acho. Eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que não poderia ser assim. Eu acho que não deveria fazer assim. Eu acho que não deveria dizimar, primiciar, ofertar. E eu quero te dizer uma coisa: se nós continuarmos andando no meio dessas pessoas, nós vamos perder o poder da excelência que Deus nos fez reis e sacerdotes. Vamos perder o poder de administrar, e também vamos perder os recursos espirituais que Deus nos entregar. Então nós precisamos sair correndo desse meio de populacho, no meio de pessoas que eu acho que não deveria ser assim. Porque agora a Bíblia vai dizer no verso 11, Números 11 vai dizer assim: Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem deu à luz? Para que me digas que o leve no colo como uma mãe leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar aos teus pais.
onde eu poderia conseguir carne para dar todo a este povo, pois chora diante de mim, dizendo: dai-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Olha o estado que Moisés se encontra. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. E o Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciões de Israel, que você sabe que são anciões, superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Agora nós vemos que por conta desse povo, acaba contaminando o povo hebreu, acaba contaminando os outros povos. E a Bíblia vai dizer que agora Moisés ele se encontra num período que eu acho que todo homem já entrou nesse estágio. Todo homem já entrou nesse declínio, já entrou nesse nível de pensamento. Por que, Eric? Porque nós como homens somos alguém que temos uma responsabilidade sempre maior. O trabalho mais pesado é o nosso. É ou não é, irmão? A gente que precisa trazer o sustento, a gente que não precisa fazer com que as coisas não deixem faltar dentro do lar, ou até mesmo começar a amadurecer mais rápido para começar a assumir responsabilidades. Acredito eu que tem aqui pessoas que já alcançaram essa responsabilidade. Mas nós precisamos. Por que é que você está querendo dizer isso? Porque nós às vezes chegamos no mesmo estágio do que de Moisés. Estamos olhando para muitas coisas, ou até mesmo pegamos muitos afazeres. A bagagem está muito pesada. O que fazemos está causando peso na nossa vida. E muitos de nós já olhamos e dissemos assim para Deus: Deus, esse fardo é difícil, essa carga é difícil. Só que Deus ele poderia muito bem olhar para Moisés e dar uma resposta bem ignorante. Só que Deus ele olhou com olhos de misericórdia e disse assim: Moisés, se está pesado para você, separa para mim 70 superintendentes, homens sábios, homens íntegros, e divide os afazeres, divide a tarefa. Érico, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo te dizer que talvez você chegou nesse lugar, no estágio tão cansado, no estágio tão aflito, no estágio onde você mesmo até disse como Moisés: Deus, eu rogo pela minha própria morte, porque o fardo que eu carrego é pesado, é difícil. Mas eu estou aqui para te dizer, porque a Bíblia diz que o fardo e o jugo dele é leve e é suave. E esse jugo que a Bíblia vai dizer é o que nós chamamos de cango. O que significa cango? Cango era o que os bois carregavam. Eram dois, e esses dois bois colocavam nos seus pescoços e carregavam esse fardo. E a Bíblia vai dizer que Jesus está dizendo: se você carregar o meu fardo e o meu jugo, ele é leve e é suave. Sabe qual é o problema? Que talvez estamos carregando fardo que não é o que nós estamos conseguindo dividir com Cristo. Porque se nós dividimos esse fardo com Cristo, com a presença de Deus, com a nossa vida entregue na presença de Deus, não vai ter peso, meu irmão. Não vai ter situações que vai nos levar para baixo, não vai ter situações que vai nos fazer chegar a esse nível, a esse estágio. Por quê? Porque a Bíblia diz que na cultura hebraica, na cultura hebraica vai dizer que havia dois bois, e era preciso dois bois velhos para poder empurrar esse fardo. E quando um desses bois morria, eles colocavam o mais novo. Só que esse mais novo, ele tem uma velocidade não do boi mais velho. E o que ele começava a fazer quando estava carregando o fardo? Começava a correr mais rápido do que o mais velho. E o mais velho olhava para ele e dizia assim: jovem, você precisa acelerar um pouco, porque se você correr muito, você vai se cansar. A experiência do mais velho. Eric, o que você está querendo dizer? Cristo, Ele nos convoca para que possamos dividir o fardo com Ele. É carregar o cango. É você dividir o fardo com Cristo. Talvez você olhe para situações aí fora, para a economia, e você está tão preocupado, e Deus está falando: cara, só divide o seu fardo comigo. Porque se você dividir o seu fardo comigo, você vai ver a excelência do poder revelando dentro de você.
Você vai entender qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Você vai entender por que você foi chamado nessa terra. Por isso que eu digo, meu irmão, você não é um Zé Ninguém, você não é alguém, você não é um zero à esquerda. Não, meu irmão, você é alguém inteligente, você é alguém sábio, você é alguém que o próprio Deus já depositou poder sobre a tua vida, já depositou algo sobrenatural sobre a tua vida, sobre o teu ser. E o que eu preciso, Eric, é entender, é saber o que Ele me chamou para eu ser, o que eu preciso governar, o que eu preciso desvendar pelo ministério que Ele me chamou. E o que isso tem a ver com o dízimo, primícia e oferta? Quantas vezes nós olhamos para algumas situações e estamos tão cansados e falamos assim: não, hoje eu não vou. Não, hoje eu não vou fazer. Hoje não tem como eu tirar daqui, porque se eu tirar vai faltar. E Deus está falando assim: cara, divide o seu fardo comigo. Não assume o fardo da sua empresa, não joga 100% no seu peito. Deus está mandando te dizer: divide esse fardo comigo. Talvez as coisas na sua casa não vai bem, e Deus está mandando te dizer: divide esse fardo comigo. Por quê? Porque você não vai ter problemas em ter uma vida saudável, em ter um espírito equilibrado. Então Moisés, ele chega num declínio, ao ponto de desejar a própria morte. Por quê? Porque aquilo que ele estava carregando, Deus estava querendo mostrar: Moisés, sozinho você não consegue. Então separa pessoas, e coisa boa é ter pessoas que te aconselham de forma espiritual, é ter pessoas que te discipulam de forma espiritual, que te leva a entender e a viver o propósito de forma correta. Porém nós precisamos entender o propósito do que é ser um governante e do que é ser um sacerdócio. Eu falei aqui quarta-feira acho que eu falei aqui, e eu falei que muitos nós homens queremos alcançar o que? O governo. Nós queremos governar, nós queremos multiplicar, nós queremos produzir, nós queremos fazer, nós queremos crescer, porque essa é a mentalidade de alguém que tem cabeça. Só que de fato, antes de nós alcançarmos o governo, muitos precisam alcançar o autogoverno, que é fruto do Espírito. Porque o autogoverno automaticamente vai fazer de dentro de você deslanchar e fazer você aprender a ser um rei e ser um sacerdócio. Então busque o autogoverno. Busque o autogoverno dentro do teu lar, dentro das tuas finanças, dentro das suas emoções, dentro da tua casa, da tua empresa. Aleluia. Quem está comigo diga amém. Amém. Então busque o autogoverno. Por quê? Porque assim você não vai ter problemas em entregar as suas finanças e tudo que você possui para Deus. Amém? Amém. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças, Senhor. E eu te peço que o Senhor possa honrar a vida de cada homem, Senhor, a vida de cada rei e de cada sacerdote aqui dessa noite, Senhor. Que teu Espírito e a tua unção tome a vida de cada um, Senhor, segundo a entrega, segundo os seus recursos, Senhor, segundo aquilo que, Senhor, cada um possui, segundo aquilo que o Senhor já entregou nas mãos de cada um, Senhor. A minha oração é para que o Senhor prospere, para que o Senhor multiplique de forma poderosa, Senhor, para que assim possamos, Senhor, administrar, Senhor, os recursos que vierem nas nossas mãos de forma excelente, Senhor, e entregar, Senhor, diante do teu altar. Eu te peço, Pai, no poderoso, no nome de Jesus, que as comportas do céu se abram sobre a casa, sobre a vida, sobre a empresa, Senhor, sobre as nossas cabeças, Senhor, no poderoso, no nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que os seus rios possam fluir, manar da sua eternidade, Senhor, no poderoso, no nome de Jesus. Assim, nós te adoramos. Você que vai dizimar a primícia, fique à vontade, dê um aplauso ao Senhor.